Boa tarde! Nath, vamos começar falando um pouquinho de você, já que você está aqui mais perto. Como é que você começou a poupar dinheiro? Quando? Isso, vocês têm que ler o livro depois também, hein, gente? É verdade, no livro está mais explicado. Bom, eu tinha 8 anos quando comecei a poupar dinheiro. Acreditem se puderem. E poupar de verdade, com a intenção de comprar um carro aos 18 anos. Eu descobri que uma amiga da escola, que o pai dela tinha feito uma poupança para ela e para as irmãs, para que quando elas tivessem 18 anos, elas pudessem comprar um carro. E aí eu perguntei para o meu pai, sabe, Mari, sabe, Breno, se eu tinha uma poupança também. E aí o meu pai, muito bem humorado, eu tive quem puxar, né, meu senso de humor, ele falou, olha lá, poupança é essa aí que está atrás de você. Pois é. Aí ontem meu pai foi almoçar comigo, aí ele, você esqueceu de contar uma coisa. Eu falei, o quê, né? Eu falei, meu Deus do céu. Ele que quando você pedia mesada, eu falava, pode ser cadeirada. Enfim, assim começou a minha história com o dinheiro. E meu pai sempre falou para mim também, cresça e apareça. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Que se eu quisesse alguma coisa, eu ia ter que batalhar por aquilo que eu queria. Então, com 8 anos, comecei a guardar dinheiro, não tinha mesada, só tinha cadeirada, né? Se quisesse. Então, às vezes, tinha dinheiro do lanche. Então, comecei a juntar R$2 aqui, R$1 ali, no meu cofrinho. Comecei a fazer camiseta tie-dye, fazia pulseirinha para vender na escola, fazia um monte de coisa para vender na escola, bazar. Pedi para minha mãe me levar para fazer comercial de TV com 13, 14 anos, porque eu descobri que dava uma grana fazer figuração. E foi assim que eu comecei a juntar dinheiro. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tinha, naquela época, faz um tempinho só, R$6.800. Valores presentes seria mais ou menos R$25 mil. Dá para comprar um carro. Naquela época dava para comprar um bug. Não dava para comprar um bug. Era a única coisa que dava para comprar. Ô Breno, a Nath participou de um evento super bacana aqui na Bienal, que é visitação em escola. Então ela foi na escola Epitácio Pessoa, lá no Andaraí. Foi engraçado que nem tinha nada combinado, né? Ela não estava fazendo jabá para você nem nada, mas ela falou para os adolescentes ali que negociação salarial era um tema importante, que eles deveriam se aprofundar nisso, porque em algum momento eles iam começar a trabalhar e que eles tinham que saber que faz parte da vida da pessoa que trabalha a negociação salarial. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, ótimo. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. A negociação salarial é essencial para a carreira de todo mundo. Eu vejo que as pessoas elas acabam ficando muito frustradas com as suas carreiras, com a posição que elas ocupam, acabam se desengajando dentro do trabalho, e ir para o trabalho todo dia vira algo muito desmotivador, né? Elas, no domingo, quando vão dormir, pensam, nossa, amanhã vou ter que trabalhar, que saco, mais um dia com um chefe que eu não gosto, fazendo uma coisa que não me agrada e ganhando um salário muito ruim. Então é a combinação de tudo de pior, né? E nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, se a gente não consegue entender como eu posso ter uma atitude que vai me fazer crescer na carreira, como eu posso fazer mais do que se espera de mim, como eu posso ter mais visibilidade no meu trabalho, conseguir demonstrar os meus resultados, para então conseguir pleitear o crescimento na carreira ou um melhor salário, que pode me gerar também maior qualidade de vida, né? Se eu não consigo entender essa dinâmica, a minha vida acaba ficando muito ruim. Então, para mim, é questão de vida ou morte. Vocês dois, hoje em dia, então vocês optaram por ir atrás dos sonhos, vocês são independentes, vocês têm carreiras independentes, abriram mão de muitas coisas. Esse não é um painel de beleza, porque os dois são lindos, mas é um painel da riqueza, os dois são ricos. Vocês abriram mão de muita coisa para chegar onde vocês estão hoje? Uma pergunta para os dois. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso que às vezes destoa um pouco de outras pessoas que também falam sobre... Você é conhecida como muquirana, né, Nath? Pois é, né?
É porque... Fica aqui, né? Se não chegou nos seus ouvidos, né? Mas você é conhecida assim. Mas aí, estudando a psicologia econômica, eu entendi que aqueles que me chamavam de muquirana, na verdade, eram invejosos. Pessoas que tinham vontade de ter as coisas que eu tinha e por ver a minha extrema disciplina em conseguir aquilo que eu queria, que era, se eu posso comer, sei lá, é que para mim eu nunca fui muquirana, né? Para mim eu só fazia escolhas mais inteligentes no dia a dia, então eu não consigo nem conceber direito. Então para mim não é ser muquirana. Muquirana, só para ficar claro, é aquela pessoa que junta dinheiro sem finalidade. É um colecionador de dinheiro. Esse é o muquirana. A pessoa que junta e investe dinheiro com objetivos claros, sabendo exatamente para que e por que ela está investindo aquele dinheiro, é uma pessoa que sabe lidar com recursos escassos. O dinheiro é um recurso escasso, o tempo é um recurso escasso. Se a gente não lida bem com ele, se a gente não cuida bem do nosso dinheiro, como que ele vai cuidar bem da gente? Então, inveja. Quem fala que é muquirana, nossa, coitado. Outra coisa, eu não sinto que eu tive que abrir mão das coisas, porque por ser muito disciplinada e muito focada, eu sempre soube que eu ia conseguir tudo aquilo que eu quisesse, contanto que eu tivesse disciplina e paciência para conquistar no momento em que aquilo tinha que ser conquistado. Então, com os meus 8 anos de idade, eu sonhei ter um carro com 18. Foi possível acontecer depois. Com 18 anos, eu sonhei em ter um apartamento quando me formasse na faculdade. Foi possível também. Mas eu poderia ter falado, não, eu quero agora. Se eu quisesse naquele momento, com o dinheiro que eu tinha, não era possível. Eu ia ter que abrir mão de alguma coisa, né? Eu quero ter agora, não posso ter agora. Aí sim eu ia sentir que eu estava abrindo mão. Mas como no meu planejamento eu já sabia que eu queria, mas que só ia ser possível daqui a 6 anos, para mim eu não estava abrindo mão de nada. Eu só estava priorizando o que realmente era importante. Então essa questão de abrir mão de muitas coisas, eu nunca abri mão de nada. Para mim o mais importante, eu falo muito isso no livro também, é a questão dos valores, né? É o verbo por trás daquilo. Então o mais importante para você é se divertir ou é ir à balada? O mais importante para você tá com os amigos ou beber uma cerveja cara? O mais importante para você é se vestir bem ou é se vestir com grife? Então, tudo é muito relativo, né? Quando você entende o que está por trás daquilo, você não sente que você está abrindo mão de nada. O importante para você é viajar para a Europa ou é viajar para a Europa de executiva, ficando no hotel 5 estrelas? Então, tudo depende do que você quer fazer e do que está por trás daquilo. Se você sempre acha que você tem que ter além do que o teu dinheiro te proporciona hoje, a sensação de que você está abrindo mão sempre vai estar presente. Agora, se você sabe, né, o tamanho do degrau que você pode subir, você sempre vai sentir que você, no fundo, conquistou aquilo que você desejava e que você não teve que abrir mão de muita coisa para fazer aquilo. Bom, já falou tudo, né? É isso aí, só anotem e apliquem. Mas, na prática, você colocou uns pontos que para mim são muito interessantes, que é essa questão de foco e disciplina, né? Eu comecei também, não tinha nada, era de uma família de classe média, então não tinha herança, não tinha dinheiro guardado, mas sempre enxerguei que um caminho para eu ter uma vida confortável no futuro, né, para ter uma ascensão social, o único caminho que dependia só de mim era eu focar na minha carreira e eu conseguir as minhas coisas através do trabalho, né? Porque qualquer outra questão, se depender de uma loteria, de alguém te dar um presente, essas são questões que dependem de uma variedade de combinar muitos fatores que são imprevisíveis. Então, algo que dependa só de mim, do meu esforço, da minha dedicação, e que eu tenho certeza que se eu fizer, se eu construir, eu vou chegar, é o meu trabalho. Então, o que eu sempre pensei desde cedo eu preciso começar a estagiar numa empresa, eu preciso ter visibilidade dentro dessa empresa, eu preciso estudar mais do que os outros, eu preciso dominar idiomas, eu preciso fazer de tudo para eu conseguir crescer dentro dessa empresa. E por ter trabalhado tanto na base de ter estudado numa boa universidade, né, que eu estudei numa universidade federal, então estudei antes para poder passar para uma universidade federal, por falar mais de um idioma, quando eu entrei no mercado de trabalho, e como eu sempre mostrava que eu queria crescer junto com a empresa, queria pegar novos projetos, as coisas foram acontecendo para mim.
Então, chegou logo no começo da carreira, eu era trainee ainda, a empresa abriu uma área de importações e queria começar a exportar. De toda a empresa, o único que falava inglês e espanhol era eu. Então, por eu ter me preparado antes, as oportunidades apareceram para mim. E aí, com dedicação, e quando você vai batalhando, entregando, estudando mais, se dedicando mais, as coisas vão acontecendo. Então, quando eu falo do parar de ganhar mal, não é uma palavrinha mágica que você vai usar que vai fazer todas as portas se abrirem, mas ele passa por uma mudança de atitude, de mentalidade, do primeiro passo que você tem que dar. E, a partir daí, você merecendo, você tem muito mais chances de conseguir as coisas na vida. Ô, Breno, e a pessoa, ela sempre acha, a maioria das pessoas acha que ganha mal, né? Então ela acha que ela poderia ganhar mais e ela está sempre se comparando com os outros. E eu acho que deve ter gente que vai comprar seu livro que é só aquele manual assim, vou pedir um aumento. Mas o aumento, você fala lá no seu livro, você tem as suas obrigações também. Você trabalha numa empresa, esperam coisas de você, e quando chega esse momento, que não precisa ser tão doloroso, que é conversar com o seu chefe, para você pedir aumento, você tem que estar preparado para isso, né? Até para você fazer uma autoavaliação, para saber se você é merecedor mesmo. Será que eu estou fazendo tudo que é esperado de mim? Né? Como é que é isso? Aí você vai para conversa com o seu chefe, você tem que entrar em acordo com o seu chefe. Os dois, então essa é a parte da negociação, né? Fala um pouquinho desse momento assim que os dois precisam estar de acordo com essa ideia do merecimento. Esse ponto de merecer é muito curioso, né? Porque as pessoas sempre acham que merecem, né? Ou se elas não acham, às vezes elas acham um pouco, a mãe delas reforça essa opinião de que elas merecem, né? Eu lembro que, minha mãe está aqui, não sei onde está, mas eu lembro que minha mãe sempre falava isso, né? Falava assim, nossa, mas a empresa te explora tanto, né? No final de semana é sempre porque você que vai. Está dando hora trabalhada, né? Porque a pessoa também acha que, assim, que hora trabalhada... Não, mas hoje em dia você está focado para resultado. Você tem que entregar resultado, né? Sim, sim. Mas parte desse primeiro princípio, assim, em casa as pessoas vão reforçar isso. Eu falava assim, mãe, é que você me vê. Você não sabe se as outras pessoas também estão indo, se também estão ralando. Aqui, obviamente, você foca, você tem pena de mim, você queria que eu trabalhasse menos. Mas, primeiro é separar a opinião da sua mãe da realidade. Esse para mim é o primeiro ponto. Segundo a gente tem uma visão mesmo, a gente tende a acreditar que a gente olha só para os nossos pontos positivos e olha para os pontos negativos dos outros. Então a gente fala assim, nossa, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Aquele cara chega às 10, sai às 5, vai para a academia no almoço, fica 2 horas e ganha mais do que eu. Gente, pode ser que ele esteja entregando muito mais resultados do que você. A gente não é pago para trocar o nosso tempo, né, o tempo que a gente fica ali no trabalho por um salário. A gente é pago para entregar resultados. Se essa pessoa tem mais produtividade, consegue trabalhar menos horas e entregar mais resultados, ela é mais valorizada. Ponto final. Então, é não analisar só essa questão de eu me esforço demais, né? Se você está se esforçando demais e as coisas não estão acontecendo, você pode ter um problema de produtividade, você pode estar correndo errado, né? Então, isso também é passível de você conversar com o seu gestor. O gestor, o que ele, muitas vezes, é que na negociação a gente enxerga que o outro é nosso inimigo, né? Então, às vezes a pessoa pensa, não, a empresa só quer me explorar e pagar o mínimo possível. Meu chefe não quer que eu cresça, né? A gente vai alimentando essas questões todas e isso faz com que, na hora de agir, a gente não sinta uma abertura para ter essa conversa. Mas os empresários, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, eles gostam de saber que a pessoa que está ali quer crescer, está engajada, quer pegar projetos novos. Eles gostam de saber disso. Então, se você manifesta isso e pede, às vezes, ajuda para fazer isso acontecer, o seu gestor vai te ajudar. Ele vai se comprometer com o seu crescimento, desde que ele entenda que isso é algo genuíno e não é só um momento de ganância sua para você salvar mais um dinheirinho ali, mas não está tão preocupado com a empresa. Se vocês quiserem fazer perguntas um para o outro, também está liberado aí, né? Me falem de metas, porque, por exemplo, a Nath, ela tinha uma meta, era de juntar 5 milhões, é isso? Que você já chegou, né? Já. Aí agora você tem a metinha, eu não cheguei nessa não, tá? Metona, hein, gente? Então ela já alcançou a metona, mas aí você fez outra meta para você, né? Como é que essa coisa das metas... Quais são as metas de vocês, então? Primeira coisa é ter metas, né? Porque as pessoas não têm metas. Ou elas acham que aquela listinha, né, que elas fazem no começo do ano, emagrecer, investir,
malhar, encontrar com as amigas, elas acham que isso tudo é meta. Isso não é meta. Se é verbo, não é meta. Porque a meta, tem no livro também, tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e tem que ter um tempo para acontecer. E o tempo da meta acontecer não pode ser no final do ano, porque o final do ano pode ser agora, o final do ano pode ser janeiro, meio de janeiro já, tá indo para o final do ano, é verdade? Então ela tem que ser específica, tem que ter prazo. E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas têm medo de colocar metas para elas mesmas, elas têm medo de se comprometer com prazos. Como é que eu vou falar que eu vou juntar 1 milhão até 2 de dezembro de 2022? Como é que eu vou colocar lá? É só assim que você tem uma meta de verdade, é assim que as empresas fazem. Quando um gestor, um executivo coloca uma meta para a empresa, ele analisa muitas vezes o ano passado, mas ele coloca geralmente metas que é para não atingir mesmo. É assim que as metas funcionam. Porque quando a meta está um pouquinho lá acima, ele sabe que a empresa vai dar o melhor dela, né? Que as pessoas vão dar o seu melhor para chegar pelo menos perto daquela meta. E por que a gente, na nossa vida pessoal, não faz isso também? E como que a gente chega numa meta tão audaciosa? Quebrando em pedacinhos. Aquela coisa de como é que a gente come um elefante? Pedacinho por pedacinho. É só assim que a gente chega em metas extremamente audaciosas. Mas para isso você tem que saber se você está no caminho certo. Analisando dia após dia. Como é que você sabe se você colocou uma meta de emagrecer 20 quilos naquele ano? Como é que você sabe que está chegando na meta? Se a cada 15 dias você se pesar e perceber que perdeu lá 500 gramas. Se você subir na balança e vir que não mudou nada, significa que você não está fazendo o necessário para chegar na meta maior no final do ano. Parece simples falar, mas tem uma pecinha que faz toda a diferença, que é o nosso cérebro, os nossos hábitos. Por isso que quando a gente fala sobre vida financeira, sobre negociação, sobre qualquer questão relacionada às exatas e ao dinheiro, a gente também está falando sobre autoconhecimento e sobre hábitos. Não adianta a gente ficar fazendo planilhas. Quantas pessoas aqui já fizeram planilhas, são mestres das planilhas e não conseguem juntar dinheiro? É porque a planilha não faz milagre. Quem faz milagre é você. Mas a sua meta, porque você... que eu queria que você respondesse que a sua meta agora é educação financeira no Brasil, é desfuder a nação, entendeu? Pois é. É isso que eu queria ouvir, mas tudo bem. Sim. Não, esse aí é o... Nosso slogan mora é desfuder a nação, na verdade. E aí agora a empresa tem uma meta nova, que já falaram para mim, Natália, mas você sabe que isso não é possível, né? Aí eu já falei, uau, então é uma boa meta, não é verdade? A minha meta é transformar cada brasileiro em investidor. Todos os 210 milhões que tem hoje, ou enfim, sei lá quantos milhões vão ser daqui a alguns anos. Eu sei que talvez enquanto eu for viva, essa meta não será cumprida, transformar cada habitante em investidor. Mas eu acredito que é uma meta audaciosa, que ainda que eu vá embora, a minha empresa vai continuar trabalhando para que ela seja cumprida um dia. Então é aquela coisa de você colocar um negócio tão difícil, que mesmo depois de morta, você vai ficar fudendo com quem está vivo. Sabe? Eu acho que está merecendo. Tem muita gente aqui no país, né, que está precisando dessa parte. Né? Eu acho que sim, porque a gente para não vamos citar nomes, né? Não vamos citar nomes. Oi? Não vamos citar nomes de quem está precisando entrar na desfudência, né? Todo mundo precisa, no final das contas. Imagina, a gente tem 60 milhões de inadimplentes. É muita coisa. E a educação financeira no Brasil, ela passa por interesses que são muito difíceis de serem transpostos, digamos assim. Né? A concentração bancária no Brasil é muito grande. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos são 20 mil instituições financeiras. Sabe quantas instituições financeiras tem no Brasil? Quantas? 200. Só? Só. Mas o banco que eu tenho conta, o número dele é 746. É um número cabalístico. É? Achei que começava do 1, do Banco do Brasil, aí assim, entendeu? Pois é, então a gente tem... E fora que
Maior parte do dinheiro da população está concentrado na mão de 5 bancos. Então, a maior parte do dinheiro, 90% do dinheiro, está na mão de 5 bancos. Então, quando a gente não tem concorrência, a gente tem um monopólio e isso é ruim para todo mundo, porque os bancos não querem que a gente seja educado financeiramente, os bancos não querem que a gente seja investidor, eles querem que a gente pague boleto, que a gente seja devedor. Com certeza foi um gerente mal intencionado que disse aquela célebre frase: você precisa ter uma dívida se você quiser ter alguma coisa na vida. Isso e aqui, né? De preferência aqui nesse banco, né? De preferência aqui, mas faz a dívida com a gente, porque é muito melhor. Breno, você tem metas? Como é que estão suas metas aí? Eu tive muitas metas ao longo da minha carreira, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma meta específica que é de muita gente, que era ser gerente até os 30 anos. Fiz de tudo para isso acontecer. Depois tinha uma outra que era ser diretor até os 35 anos. Consegui. E quando eu olhei, consegui acumular bens nesse período, mas a partir desse momento eu fui recalcular minha rota, né? Fui pensar em qual seria a próxima meta, eu vi que eu tinha deixado de lado muitas questões pessoais, tinha passado muito tempo longe da minha família, tinha abdicado de muita coisa para conseguir atingir essas metas, né? Eu sempre fui muito disciplinado para chegar nesses pontos, e quando você é focado demais, você acaba deixando de ver outras coisas. E aí eu repensei minha vida, né? Tinha uma carreira executiva sólida, um bom cargo de diretoria, que para muita gente já dá para encerrar a carreira aí, e eu decidi que eu tinha que, assim, eu senti uma necessidade de dar aula, de ser professor, de ensinar as pessoas sobre negociação, que era um tema que eu sempre dominei, que eu via que as pessoas têm uma visão muito errada da negociação, como uma batalha, né? Acham que não dá para você colaborar ou construir com o outro para fazer algo que seja bom para ambos. E eu decidi que eu precisava, por ter acumulado tanto conhecimento, precisava compartilhar isso. E decidi fazer uma mudança brusca de carreira, pedir demissão nesse cargo de diretoria. Comecei a dar aula, treinamentos em company, eu comecei a escrever o livro, né, sempre com esse propósito de fazer com que as pessoas tenham uma visão mais concreta do que é a negociação, né, e pensando na negociação salarial, como ela tem um poder de transformar as vidas, né, e ele é bem focado, e não tinha nenhum livro no Brasil específico sobre isso. Eu descobri que esse era um caminho que eu deveria seguir. Né? E hoje, pensando, agora eu estou recalculando novamente, né? Então pensei que eu devia ter mais qualidade de vida, estou com uma filha de 7 meses agora, então estou equilibrando muito. Meu objetivo é conseguir, até o meio do ano que vem, já ter uma renda passiva dentro dos produtos que eu tenho lançado, que me permita escolher os trabalhos que eu vou pegar. Né? E aí eu possa trabalhar cada vez menos, cobrando cada vez mais e poder passar mais tempo com a minha família. Então, hoje esse é meu objetivo e tenho seguido firme nesse caminho. É um bom plano. Acho que eu vou fazer só mais uma pergunta para abrir para pergunta. Tem gente querendo perguntar coisa aí? Opa, muita pergunta. Vamos falar só de sonho conquistado, então. Eu já vou dar a dica, que eu vou perguntar aqui para a Nath, eu já vou dar a dica do que ela tem que responder, tá, gente? Então, assim, no começo do livro, ela fala do sonho dela de ter um reality sobre finanças, né? Me fala desse sonho que está sendo conquistado. Pois é, tudo começou porque em 2012 eu sugeri um reality na emissora onde eu trabalhava. E aí falaram para mim que o reality, a ideia era tão boa que outra pessoa ia fazer. E aí eu fui entender, né, por que estavam dando para outra pessoa, que eu acho que foi uma atitude muito sábia, ainda que eu fosse bem imatura, né, na questão do trabalho, né. Enfim, eu tinha 26, 27 anos. Então, fazia pouco tempo, né, que eu estava no mercado de trabalho, mas eu fui querer entender por que estavam dando para outra pessoa e não para mim. Em vez de ficar revoltada, xingando a empresa e tal, eu fui entender por quê. E aí eu entendi que a outra pessoa tinha uma especialização em economia, e eu não. Eu só estava juntando desde os 8 anos de idade, né? Aquela coisa toda. E aí eu comecei a estudar. Falei, putz, será que eu tenho que fazer economia? Será que esse é o caminho que eu tenho que seguir? Aí comecei a estudar sobre a profissão, né, economia, a graduação, né, economia, e aí descobri que tinha um monte de economista endividado.
Eu falei, bom, então esse não é o campo que eu tenho que seguir. Se eu quero transformar as pessoas de endividadas em investidoras, talvez não seja esse o caminho. Aí pesquisei, descobri o planejamento financeiro pessoal, que ainda está engatinhando no Brasil. Naquela época estava mais ainda. Aí fiz o planejamento financeiro pessoal. Aí lá descobri a psicologia econômica. Aí eu falei, nossa, é isso que eu preciso entender, porque descobrindo como é que a nossa mente funciona em relação ao dinheiro, eu consigo fazer quase que uma desconstrução para poder construir de um jeito melhor. Aí fui investigar mais a questão do coaching, da arquitetura de escolhas, aí descobri o neuromarketing, aí descobri a neurociência, e aí essa questão das nossas atitudes e dos nossos comportamentos relacionados ao dinheiro começaram a me motivar cada vez mais, e eu nunca desisti da ideia. Em 2015 eu pedi demissão, né, da TV para fazer o Me Poupe, me jogar de cabeça, né, no negócio. E o mais curioso é que quando eu comecei o Me Poupe, primeiro começou como um site, depois como canal no YouTube, eu comecei a fazer vídeos com a intenção de que o meu chefe visse que eu era capaz de ter aquele quadro, porque eles chegaram a gravar um piloto, nunca deu certo, e aí eu falei, não, eu preciso mostrar que eu sou capaz. Aí fui lá e fiz o canal no YouTube, ainda concentrada naquela ideia de, não, quero muito fazer esse reality, quero muito para TV, quero muito para TV. E a coisa só começou a mudar, Mari, quando eu passei a perceber além do reality. Eu conto isso no livro também, que foi bem marcante para mim. Foi bem na época da minha separação, em 2014. Eu ainda estava na TV. E aí eu fui fazer uma reportagem que falava sobre violência doméstica contra mulheres e descobri que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. E que 70% dessas mulheres se submetem a relacionamentos violentos porque são dependentes financeiramente. E eu estava me separando, meu ex-marido chegou para mim e falou, vamos vender o apartamento que a gente tinha comprado à vista e cada um fica com a sua parte. E eu, muquirana, tinha dinheiro para comprar a parte dele à vista. E aí aquilo me deu uma sensação de poder tão grande, de liberdade tão grande, que aí eu decidi que eu ia dedicar o resto da minha vida para ensinar as pessoas a terem aquela mesma sensação que eu estava tendo naquele momento. E aí foi quase aquele momento Matrix, assim, sabe, do Neo, que ele começa a ver assim os numerozinhos na frente dele e tal. Falei, então não é um reality. O mais importante é mudar a vida das pessoas. Então não importa se vai ser reality, se vai ser blog, se vai ser palestra na Praça da Sé. O importante é que eu vou mudar a vida das pessoas. Foi aí que eu comecei a focar no canal, porque era o que eu tinha, era o que era possível. E esqueci essa história de reality, só reality, só reality. Comecei a me dedicar ao canal. Mas eu nunca esqueci o reality, porque aí depois eu percebi que a TV aberta, ela era um meio para que eu continuasse seguindo a minha trajetória. Eu já tinha feito o maior canal de finanças do mundo, já estava falando para 12 milhões de pessoas todos os meses através do Me Poupe, que agora já é multimídia, e a TV ainda continuava como algo que eu precisava conquistar. Eu cheguei a recusar 4 convites de TV aberta para trabalhar em TV, fazendo o que eu faço, porque não era exatamente o que eu queria. Eu queria botar a porra do reality no ar. Porque eu sabia que aquilo era o que o Brasil precisava. Não precisava de mais um especialista em finanças para ficar falando no programa de entrevista, sabe? Precisava de algo novo. E aí, enfim, fui dando não, até que o ano passado a Endemol me procurou. A Endemol é a mesma produtora do Big Brother, a mesma produtora do MasterChef. Me procuraram, falaram, nossa, mas isso aí tem que estar na TV aberta, por que você não procurou a gente? Eu falei, então... Eu tentei, né? Eu procurei. Não, porque eu procurei todas as emissoras abertas, todas as emissoras fechadas, só que todo mundo me deu não e me deu a porta na cara, porque quem era a Natália Arcuri? Tipo, quem é você? Foi aí que eu percebi que eu precisava, como diria meu pai, crescer e aparecer. Então, eles vieram até mim, agora que eu cresci e apareci.
E aí, por conta do relacionamento que a Endemol tem com a Band que está se especializando também nessa questão dos realities, fizemos uma parceria, Me Poupe, Endemol e Band. Então, no dia 30 de setembro, o reality vai estrear em TV aberta, em rede nacional. As inscrições estão encerradas? Oi? As inscrições encerradas, não? Sim, inscrições encerradas. E eu acho que o mais bacana de tudo é que o mais importante não é o reality, o mais importante não é, vou ficar famosa em rede nacional, é saber o impacto que isso vai ter na vida de milhões de pessoas, que agora é um conteúdo que vai estar em TV aberta. A gente sabe que a gente vive numa bolha, que a maior parte do Brasil ainda não tem um acesso bom à internet, até tem conexão, mas muita gente não consegue ver um vídeo no YouTube. As pessoas não têm acesso ao meu conteúdo. A gente fala para 12 milhões de pessoas, mas ainda isso dá 6% da população brasileira. Lembrando que a gente quer 100%. Então, a TV é um grande salto para conquistar esse algo maior, que é poder falar para todo mundo e colocar a educação financeira na casa de todo mundo. O próximo passo é a gente começar a falar com as escolas. E aí contamos com a Sextante para isso. Vocês sabem que eu sou da editora Sextante, a gente tem a honra de publicar esses 2 autores, mas é uma editora visionária, porque quando a gente contratou o livro da Nath, ela só tinha 70 mil seguidores no YouTube. Se a gente fosse a Endemol, a gente teria dito sim lá atrás, entendeu? Mas entenderam onde eu quero chegar. Breno, fala só de um sonho, então, conquistado, e aí a gente vai abrir aqui para pergunta. O sonho conquistado com relação ao livro... Com relação a alguma coisa ligada à conquista pessoal, assim, amorosa não, que eu já sei que você tem a Eva, você está bem casado, né? Gente, está bem casado, tem a Eva, entendeu? Mas um sonho conquistado bacana. A negociação salarial já é um tabu, e esse tema aí é mais polêmico ainda, né? O lançamento do livro, não por estar aqui, mas era um grande sonho que eu tinha, e foi algo para o qual eu trabalhei minha vida toda, não vou dizer a vida toda, mas desde os 18 anos, certamente. Eu estou com 38 anos agora. Eu sempre lia muito, também sem querer fazer social aqui, mas sempre li vários livros da Sextante. A Sextante era uma editora que eu sempre admirei pelos títulos que tinham sido lançados. Então, eu estava muito focado em lançar um livro e lançar pela Sextante, né? A Nana, que é a diretora editorial, eu já conversei com ela sobre isso, inclusive lá atrás, e ela sabe bem que essa era uma questão. E o que é interessante é quando você sonha muito em fazer algo, né? Você, mais uma vez, fica focado em construir e tal. Óbvio que quando você fala num livro, para muitas pessoas isso é uma questão de ego, né? De, às vezes, estar do lado de cá do palco, ter visibilidade, sair nas mídias e tal. Mas foi muito interessante para mim, quando o livro foi para o mercado, né? Que eu senti que parou de ser um projeto meu e passou a ser um projeto para as pessoas, né? E cada pessoa que eu vejo, o livro foi lançado há uma semana, né? Mas as pessoas que já pegaram o livro, já começaram a ler, e você vê a transformação que isso pode causar, isso me deixa muito mais feliz e motivado para continuar produzindo conteúdo, continuar trabalhando, muito mais por qualquer questão minha. Então, assim, no dia 22 de agosto, quando o livro chegou ao mercado, definitivamente parou de ser um projeto meu e passou a ser para o mundo, né? Então, essa foi a grande realização mesmo. Bacana. Você sabe que lá no nosso stand tem a capa do Pare de Ganhar Mal, bem grande. É um painel interativo, gente. Você vai lá, tira uma foto apontando e você manda para o seu chefe, tá? Então, você vai funcionar? Eu guardaria a foto. Vamos abrir para pergunta? Tem microfone aqui no... Nath, uma dúvida que eu acredito que muitos mil poupeiros têm. O IPO de um futuro banco Me Poupe está nos seus planos? Opa, eu também curti essa daí. Adorei essa pergunta. IPO de futuro banco, caramba, tá muito no futuro. O Me Poupe, sem dúvida, ele tem potencial para virar várias, outras coisas, né? Porque se está no nosso DNA mudar a vida financeira das pessoas, faz parte disso oferecer serviços financeiros mais honestos
e que sejam condizentes com o nosso propósito. Do ponto de vista do negócio, não é algo que a gente saiba fazer, né? Então eu também tenho que ser muito focada em saber o que a gente faz de melhor, para ver se de repente a gente se une e se apoia em uma empresa que já faça, mas de uma maneira que a gente acredita, ou se realmente o ideal é a gente montar o nosso próprio negócio relacionado a serviços financeiros. Em relação ao IPO, que é abrir ações da sua empresa, eu acho que ainda é muito prematuro para falar, mas temos planos grandiosos de dominação mundial. Tem pergunta aqui. Alguém avisou que é R$20 cada pergunta? Não? Autógrafo tá cenzão, só hoje. Brincadeira. Vai chegar o microfone aqui? Eu queria perguntar para a Nath sobre as metas que você estava comentando agora há pouco. Né, você às vezes pode fazer uma meta a longo prazo, né, que você imagina quebraria a meta em metas menores, né, digamos, essa meta para, sei lá, daqui a 5 anos, quebra em anos, quebra em meses, quebra em semanas, quebra em dias. Né? Se, assim, na sua experiência, né, quando às vezes aconteceu algumas coisas que te impossibilitassem de ir cumprindo aquelas pequenas metas, como é que isso afetava você e como é que você reagia? E como é que você fazia, por exemplo? Você deixava aquele dia para trás e o próximo dia era novo? Ou você ficava se cobrando? Sei. Algo que todo mundo precisa aprender que é importante, primeiro, você segmentar essas metas em metinhas, justamente para que você tenha tempo hábil para corrigir enquanto você faz. Isso vale para a vida financeira pessoal, isso vale para a sua empresa, porque se você não mensura, se você não mede o resultado no curtíssimo prazo, você não tem tempo hábil para mudar aquilo rápido, que é bem também o conceito de startup como empresa. E quando alguma coisa ruim ou que estava fora dos meus planos acontecia, e ainda acontece, ou quando você tem as suas metas, você fala, poxa, o número não é o que eu imaginava, hoje mesmo, a meta do canal esse ano é chegar em 6 milhões de inscritos. Hoje, dia 4 de setembro, a gente está com 3.950.000. Eu acompanho todos os dias. Todos os dias. Tem gente da empresa que não sabe o número de cor. Eu sei. Todos os dias eu vejo. Eu olhei aqui de manhã. Mas vamos só perguntar quem não segue. Quem não segue? Fala sério, gente. Todo mundo segue? Tem que se inscrever no canal, gente, por favor. Então, quando eu vejo que a gente está muito distante, eu já começo a cobrar a equipe. E aí, o que a gente vai inventar? O que a gente vai fazer de novo? Quais vão ser as ações? Tá, vamos fazer e medir. Fazer e medir. Deu certo? Vamos fazer mais disso. Não deu resultado? Vamos melhorar e fazer de novo. O próprio reality, que já era para estrear esse ano mesmo, já era uma aposta minha para fazer mexer o número do canal, porque todo o conteúdo que vai estar na Band depois vai ser transmitido no YouTube do Me Poupe, que essa era a parceria. E, enfim, somos parceiros justamente por isso. Então, quando eu percebo que eu estou ainda distante da minha meta, eu corrijo imediatamente. Eu não me dou o... Como é que se fala? O direito... Não me dou o direito de... Nem descanso, né? Não, de sofrer com aquilo, porque eu não preciso sofrer, né? Aquela coisa, a dor é certa, mas o sofrimento é opcional. Então eu sempre falo, tá, o que eu aprendi com isso? Vamos reverter em aprendizado e aplicar. É aquele ciclo, né? Você testa, aplica, mensura resultado, reavalia, faz a correção e reaplica. Num ciclo sem fim de aprendizado. E aí não tem como falar que não vai chegar na meta, entendeu? Para mim não tem essa possibilidade de não chegar na meta. Aqui, ó. Obrigada. Pode? Oi, Nath. Meu nome é Nath também. Oi, Nath. Eu acho que isso é sinônimo de riqueza, não é mesmo? Com certeza. Bom, quero te agradecer de novo por ter mudado a minha vida, realmente. Sair do vermelho pro
sei lá, muito acima do poço, estou mudando de carreira, estou trabalhando como consultoria financeira, inclusive. E eu queria tirar uma dúvida, eu acho que é uma dúvida de muita gente aqui. Eu já assisti, eu sou jornaleira, já assisti muitos vídeos do seu canal e eu lembro que você diz que não tem tolerância à perda. Então, eu queria saber qual é a alocação da sua carteira? Quantos por cento você tem em renda fixa, variável, criptomoedas, sei lá, É a opções? fixação dela mostrar os fundos, né? Caraca, Impressionante. Eu quero muito saber esses Que é o fundos. print, que é o Mostra print. os fundos, Nath. E outra Assim, pergunta, tem um empreguinho pra mim no Me Poupe? Tem o quê? Tem um empreguinho no Me Poupe pra mim? Que é isso, gente? Agora eu sou cabide de emprego? O que Ai, é não, isso? que horror! Tô ela brincando. quer abrir a sucursal do Rio de Janeiro. Pois é, as Aqui, ó. pessoas perguntam se não vai ter filial do Me Poupe e tal, fora do Brasil. Bom, hoje, para falar a verdade, vou comprar ações hoje. Tô lá com a carteira do Leandro Martins. Separei R$150 mil para investir em ações. E hoje eu tenho 50% da minha carteira ainda em renda fixa, 40% em fundos que estão ali divididos entre fundos multimercado e fundos de ações. Então, eu não tenho ações diretamente, mas eu tenho fundos de ações. Porque muitas vezes é melhor você acreditar num bom gestor que está lá estudando para isso, do que você ir lá e investir diretamente nas ações, sendo que você não tem tempo para acompanhar. Enfim, não faz muito sentido se já tem quem faça isso para você. E agora eu vou começar a investir em ações, mas mais pelo aprendizado, porque eu quero poder aprender para poder passar isso adiante. Tá bom? E você? Eu tô... Me conta sua carteira. Bom, eu fiquei com vergonha da minha carteira agora, vou dar uma rearrumada. Não, mas eu sigo bem essa linha mesmo. Eu tenho muita coisa em fundo de ações, eu também acredito nos gestores e essa tem sido uma aposta que tem dado muito certo para mim. E tenho quase nada em renda fixa, na verdade. Assim, eu prefiro acreditar e ter um potencial de ganho maior do que ficar naquele rendimento muito baixo. Olha que agressivo. Vamos pro dobro ou nada. A Nath fala muito no canal dela essa coisa da baixa da taxa de juros, e aí, nesse momento do país que a gente vive, e aí como que você faz, então, no futuro, para você ganhar mais, né? E é por isso que a ação é uma ação com muito cuidado, né? Investimento em ações, com muito cuidado, é uma solução boa para você ter um ganho maior lá na frente. E algo que eu notei pouco tempo atrás, de verdade, é que o maior investimento que eu fiz até hoje foi na minha própria empresa. A gente fala em ações, mas eu fiz o investimento mais arriscado que existe, porque você aposta todas as suas fichas. Claro que eu não usei o meu dinheiro de pessoa física para isso, mas você aplica todo o seu tempo, todo o seu conhecimento em uma única ação, de uma única empresa, que é a sua própria. E a gente ainda tem muito no Brasil esse preconceito em relação ao lucro, como se o lucro fosse feio. O lucro nada mais é do que o reconhecimento pelaquela aposta que o empreendedor fez. Então, quem aqui tem medo de gerar lucro, ou quem é contra o lucro, e muitas vezes é por isso que os funcionários se escondem e não querem entender como que a empresa faz dinheiro, porque fala, a empresa só quer ganhar dinheiro, e você não? Você está lá fazendo o que exatamente, então? É claro que tem seu esforço, seu reconhecimento, eu amo o que eu faço, beleza. Mas no fundo, o reconhecimento também vem na forma de salário, né? Para você parar de ganhar mal e começar a ganhar bem. Se você não tem interesse em saber como que a empresa faz dinheiro, como ela cresce, como que você quer fazer parte da solução e não ser só mais um problema para aquela empresa? E quando você empreende, todo o problema é seu. Então, eu invisto muito mais na minha empresa hoje, então boa parte do dinheiro que a gente faz é reinvestido na empresa, para que a empresa cresça, para que gere resultado, para que atinja mais pessoas. Então, a gente não tem que investir necessariamente na empresa dos outros. Eu acho que eu nunca investi na empresa de outro diretamente, porque eu confio mais em mim do que nos caras da Alpagartas. Não lá, olha para mim, não. Não olha para mim, não, que eu estou confiando em você. Sigo lá o canal, estou ouvindo tudo que você fala. Bom, quando tiver o IPO, vocês já sabem, né? Pode investir. Mais perguntas aí?
Olha, a gente está aqui num papo livre, na verdade eu não sei que horas que acaba aqui não, tá? Mas aí se alguém sinalizar, né? Nath, boa noite. A partir do momento que eu tenho uma meta que ela é impossível ou inatingível, como é que eu faço para me programar para atingir essa meta? Você falou que o seu planejamento, a sua meta é transformar todo brasileiro em investidor. Sim. Como é que você está fazendo para transformar isso em pequenos passos, Sim. sendo que você fisicamente não vai estar provavelmente viva para atingir esse objetivo? Essa agora é a meta da empresa, né? Claro, é uma meta pessoal. Se eu conseguir, por que não? Na verdade, a minha meta era atingir 3% da população até 2021. Eu consegui fazer isso 2 anos atrás. Então, fui surpreendida positivamente, na verdade. Agora, como é uma meta da empresa, eu acredito, e pode ser que eu esteja fazendo tudo errado, tá? A gente não sabe de tudo, pelo menos eu falo por mim, não vou falar pelo Breno, tá? Desculpa. Não é porque eu tô aqui em cima do palco que eu sei de tudo, que tudo que eu tô fazendo vai dar certo. Eu coloquei como meta transformar cada brasileiro em investidor. Pode ser que eu esteja muito louca e ok. Eu vou trabalhar todos os dias para que isso seja possível. E eu vou saber que eu estou atingindo essa meta se eu conseguir mensurar. Lembra que a meta tem que ser mensurável. Ok, quando eu comecei o Me Poupe, tinha no Tesouro Direto aproximadamente 200 mil investidores no Tesouro Direto. Hoje, 3 anos depois, tem 1 milhão de investidores no Tesouro Direto e a Bolsa de Valores também bateu um recorde. Ou seja, é possível eu analisar que à medida que o Me Poupe cresceu, o número de investidores cresceu junto também. Agora a gente vai começar a criar mecanismos para correlacionar esses fatos, que é a próxima etapa da empresa. Colocar mais inteligência, Big Data, a serviço dessas nossas metas. É só mais uma pergunta que o tempo está acabando. Ele lá, ó, que tá... Coitado, ele não abaixou o braço, gente. Dá licença, coitado. Depois você me faz aquele depósito na conta, não é isso? Tá. Gente, mas aqui está todo mundo empregado, ninguém está precisando negociar salário. Não teve uma pergunta para o Breno, né? Mas tudo bem. Aqui. Tá com o microfone? A dele eu sei que não é pra mim, porque a mulher dele mandou a cartinha pra Nath lá na filha, então. Ah, é? Não devia ter chamado ele, então, né? Não, olha mas só. tá tudo bem. Eu tô só ouvindo aqui e aprendendo, tá tranquilo. Olá, boa tarde. Bom, a minha pergunta é o seguinte: você pretende implementar a inteligência artificial no tipo de trabalho que você tem, Nath? Você também, Bruno? Eu gosto muito de inteligência artificial e acho que é algo que pode revolucionar de fato a vida financeira das pessoas. Vejo com muito bons olhos até a repercussão do livro, como as pessoas falam: Nath, você vem na minha cabeça, quando eu estou comprando eu lembro de você fazendo assim para mim, e aí eu volto para casa e não compro, porque eu fico pensando o que a Nath vai dizer. E aí eu percebo também que, apesar da tecnologia que a gente tem poucas empresas fazendo um bom uso disso a serviço do consumidor, né? Para o bem das pessoas e não para o bem do banco. Então, acredito que a gente tem muita possibilidade nesse campo, mas só tenham paciência, gente. A empresa só tem 3 anos, eu ainda estou aprendendo a gerenciar, tem 20 pessoas lá, mas continuem mandando sugestões, porque isso ajuda muito a gente. Mas sim, o interesse é real, é genuíno, e a gente já está começando a estruturar. Acho legal só comentar, antes do Breno responder, hoje o que a gente está fazendo na empresa, hoje o Me Poupe está com 20 pessoas já. E o que eu estou fazendo nesse momento, sabendo dos próximos passos, é fundamentar os pilares da empresa para que ela possa crescer com sustentabilidade. Algo que me assusta muito é a empresa crescer e perder a sua essência, que é transformar a vida das pessoas. E eu sei o quanto isso é fácil de acontecer quando as empresas crescem, as coisas saem da mão do fundador. Então, por isso a gente primeiro está preparando muito bem esse terreno, adubando muito bem, preparando as pessoas, preparando o terreno sem pressa, para que quando a empresa for crescer de verdade, a gente tenha os pilares muito bem fundamentados para que essa essência não se perca no caminho do crescimento. E a Margarete está lá, né? Qualquer coisa você pega a Margarete. A Margarete está na porta da empresa, para que ninguém se esqueça dela.
E com relação à inteligência artificial, certamente, eu penso que quem trabalha com compartilhamento de conhecimento precisa entrar nessa questão de inteligência artificial, né? Só para dar um exemplo mais prático, por exemplo, a Natália, né? Vocês fazem várias perguntas para ela tem uma linha de raciocínio para responder essas perguntas, né? A inteligência artificial ela pode ir aprendendo com essas perguntas e com essas respostas, e isso vai multiplicando mais vezes. Então, ao invés dela ter que repetir a mesma pergunta muitas vezes, você pode ter a sensação de que está trocando diretamente com ela, vai ouvir uma opinião especializada dela, porque a inteligência artificial vai aprendendo como ela pensa sobre esse assunto. E para pedir aumento também deve funcionar, que é uma beleza, né? Gente, infelizmente eu acho que está acabando. Eu acho que tem um recado importante. Eu não sei quantas vezes vocês registraram esses dois falando aqui no palco, o tanto que eles leem, o tanto que eles buscam aprender, o tanto que eles se prepararam para estar nesse momento que eles estão agora. Eu acho que isso é o grande recado. Aprender é legal. A gente nunca pode deixar de ter essa atitude de querer aprender na vida e dar isso daqui, gente, que é a cara da riqueza. Esses dois aqui, grudem neles. O Breno tem redes sociais, ele é muito atuante também, então procura lá as redes do Breno para poder se alimentar dessa coisa. A negociação é um tema muito importante em todas as áreas, não só a negociação salarial, mas para quem é advogado, a arbitragem, são grandes temas hoje, e isso que eles estão falando são temas das profissões que a gente vai ter daqui para frente, porque as profissões elas vão se transformar de uma maneira que a gente não vai reconhecer no futuro. Muita profissão vai nascer e vai morrer num espaço de 10 anos daqui para frente. Então, não parem de aprender. É isso que vai definir todos nós daqui para frente. E de novo, não é porque a gente está aqui em cima que a gente parou de aprender. E eu falo muito isso. O dia que você parar de aprender é porque você morreu. Porque você não sabe tudo. E quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe sobre nada. Às vezes a gente fala que a ignorância é uma bênção. Porque no momento em que você começa a ter conhecimento e mais conhecimento, você fala, caramba, não tem vida que dê conta de aprender tudo que tem para ser aprendido. Porque quando a gente fala, principalmente sobre finanças, você entende que tem que entender sobre marketing, sobre negociação, sobre autoconhecimento, sobre liderança, sobre investimentos, sobre... Nossa, é tanta coisa. Psicologia. São tantas ramificações, sobre gratidão, que eu falo também no livro. São tantas ramificações que você fala, não vou dar conta. E isso é muito mágico. E vocês estão num lugar que é propício para isso. Então, a Sextante está aí, tão em dúvida de que livro comprar, onde buscar conhecimento bom. É só bater na porta da Sextante, que lá nunca vocês vão se decepcionar. Das outras também. A gente gosta de todas as editoras. Sempre vai ter livro bom lá. E eu acho sobre essa questão de livro, né, de você buscar conhecimento... Gente, para mim é uma questão de priorização, né? A gente discute muitas vezes, tem gente que acha que é caro comprar um livro e tal. Pô, você pega num livro, tem tudo o que o autor sabe sobre o tema, ele colocou ali. Quanto isso vale? Isso vale demais. E às vezes você compra um livro por R$30, R$35, na versão e-book, 21, 22. Você vai fazer um lanche numa rede de fast food, você gasta mais do que isso. Então, para mim, é uma questão de priorização. Se você tem a cabeça de que você quer aprender, você quer se desenvolver, você vai escolher onde você vai colocar o seu dinheiro, sempre pensando que o livro é um ótimo investimento, pensando na sua carreira e no seu crescimento. Isso aí. Então, os dois também têm audiolivro, tá? Então, eles narraram seus próprios livros. A plataforma é outbooks.com. Ai, Mari, coitada, a menina tá com a mão levantada faz uma hora. Mas é que você tem um avião para pegar só. Então vamos lá, só anunciar uma novidade. A partir do mês que vem, eu fiz uma parceria com o ENAP, que é a Escola Nacional da galera que trabalha dos servidores públicos, da Escola Nacional de Administração Pública. É uma iniciativa bem pioneira, Me Poupe e ENAP,
onde a gente colocou alguns conteúdos já bem elencadinhos, assim, em ordem, que vão estar lá dentro, para todo servidor público poder acessar, e ainda vai gerar pontuação para ter aquela revisão de carreira. E aí, dando certo, tendo bastante visualização, a gente vai montar um curso em parceria com o ENAP só para servidores públicos.